A importância de você saber o time certo de vender é que você não precisa ficar contando com a esperança de que o ativo ele vai voltar a subir. Quando você vê quedas, quando você vê dias extremamente vermelhos e você está posicionado em caixa simplesmente com seu patrimônio protegido, você começa a ter oportunidades diante da sua frente. Oportunidades de você poder comprar, surfar uma movimentação de alta e até mesmo dormir tranquilo, ficar em paz durante as quedas. O ponto de venda, ele é a decisão mais importante que qualquer investidor tem que tomar. E saiba que se você não vender, você vai começar a trabalhar com a esperança. Hoje a gente vai analisar o Bitcoin no curto prazo, porque estamos próximos de um fundo do curto prazo, mas eu vou te trazer as métricas do médio prazo também, para que você entenda como que pode ser essa movimentação no curto prazo. Ela vai dar muitas oportunidades para quem souber aproveitar. Mas a gente vai olhar para dados, eu vou te explicar a minha estratégia nesse momento e vamos falar sobre essa região de fundo do Bitcoin no curto prazo. Bom, Guitelis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha a fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar conteúdo, ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando pelo price action do Bitcoin, a gente está dentro de uma região de suporte. Uma região onde ela foi uma resistência muito forte no passado. A gente veio aqui uma, duas, três, quatro vezes e a gente conseguiu romper essa região. Depois que a gente rompe essa região, vem buscar os 120 mil dólares, a gente encontra essa região duas vezes, sendo como região de suporte. Nós estamos mais uma vez dentro dessa região. Ela foi resistência no passado, ela se transforma em suporte nesse momento. Bom, a gente deve respeitar suportes e resistências até que eles sejam rompidos. Ou seja, se a gente perde essa região de suporte, aí as coisas elas vão ficar extremamente feias. Aqui eu vou ter dó daquelas pessoas que acreditam na alta infinita. Mas, enquanto a gente não perder essa região, a gente vai trabalhar com uma visualização de que aqui é uma região de suporte, ou seja, a gente vai procurar por compras. Dentro dessa zona aqui, a gente já pode começar a procurar por esses sinais de compra. Primeiro sinal que a gente precisa é interesse de outros players. A gente vai ver isso através do volume. A gente vê o volume aumentando dentro dessa região, ou seja, uma região que tem uma alta negociação para todo vendedor, existe um comprador. Quando a gente olha para o RSI de 4 horas, ele está aqui próximo da zona de sobrevenda, a gente chegou dentro dessa região na data de ontem. Ou seja, a gente começa a chegar dentro de uma região de suporte com o RSI em sobrevenda. Na data de ontem, durante a análise, eu comentei com você que eu ainda não via uma região de suporte. Eu acreditava que a gente iria ter mais continuidade na queda. E a gente continuou essa queda. A gente teve o fechamento bem abaixo da abertura que nós tivemos na data de ontem. Só que hoje, quando eu olho para os dados, eu vejo que nós estamos próximos sim de um fundo. Não sei qual que é o preço mínimo, não sei qual que é exatamente o tique exato ali que vai acontecer para que a gente reverta a movimentação. O que eu sei é que nós estamos próximos de uma região de fundo e uma região de suporte. Aqui é uma região onde eu tenho sim interesse em comprar. E olha só, eu vou te explicar outros dados também pela qual eu tenho esse interesse em comprar. Mas eu quero que você saiba que essa compra aqui não é para esperar Bitcoin 150 mil dólares, esperar Bitcoin 200 mil dólares, ou ver Ether em 10 mil dólares. Cara, nada disso. É uma oportunidade no curto prazo, mas no médio prazo, as coisas elas estão bem feias. Ou seja, se eu vou comprar nesse momento, é visando surfar um respiro, uma retração da movimentação de baixa que nós tivemos. Afinal de contas, o mercado ele não anda em linha reta, e sim em ondas. E mesmo uma onda de baixa, ela vai ter uma onda de alta para depois ela dar continuidade na sua onda de baixa. Por isso que nós estamos olhando para gráfico de 4 horas e não gráfico semanal ou gráfico mensal. Meu caro, se você for olhar para gráfico semanal para você tomar uma decisão, primeiro ponto, você estará extremamente atrasado. O seu pivô de alta ou seu pivô de baixa, ele vai acontecer depois que a gente tiver 50% de queda no Bitcoin ou depois que a gente tiver uma alta extremamente expressiva. Olha para o gráfico.
Veja que dos 15 mil dólares, você só foi ter um pivô de alta quando a gente já estava nos 40 mil dólares. Olha para o ciclo passado, veja que você só teve o seu pivô de baixa depois que Bitcoin já estava em 38 mil dólares, sendo que o topo tinha sido em 63. Bom, olhando para o curto prazo, aqui é uma região onde eu começo a ter um interesse sim e vou buscar por compras dentro dessa região. O aumento de volume, ele começa a ser expressivo dentro dessa região. A gente ainda não tem nenhum candle de reversão acontecendo dentro do price action, tá? Então a gente tem que entender que a nossa posição, ela deve ser uma posição mais leve nesse momento. A gente pode fazer entradas parciais dentro dessa região aqui. A gente entende que sim, o mercado ele pode vir um pouco mais abaixo, inclusive os 111 mil dólares, ele é um ponto bem chave aqui. Olha só, ontem a gente estava com uma ausência institucional. Esses institucionais eles estão levemente voltando para interesses em compra. E a gente começa a ver o interesse dessas compras entre 112 e 110 mil dólares do Bitcoin. Se a gente voltar para o price action, a gente sabe que 112, 110 mil dólares é essa região aqui. E o mais legal disso tudo é que a gente tem um fundo aqui atrás, ou seja, a gente vai gerar muita liquidez nesse fundo. Muitos stops estarão programados dentro dessa região. E a gente sabe que o institucional ele mais tem interesse em entrar e sair das suas posições quando a gente tem alta liquidez do que em qualquer outra movimentação, porque aqui é onde eles conseguem montar posições maiores. É certeza que o ativo vai bater aqui, vai voltar a subir, vai buscar uma nova máxima ali, uma alta infinita? Obviamente que não é certeza nenhuma, a gente trabalha com probabilidades. Mas eu não posso negar, quando eu olho para os dados nesse momento aqui, eu tenho interesse sim em expor uma pequena parte do meu caixa que foi gerado lá em cima, antes de todas as quedas, nessa movimentação. Obviamente que eu ainda não estou olhando para as altcoins, obviamente que o risco ele ainda está na mesa, a gente tem que ter uma consciência de que essa operação é uma operação com alto risco envolvido, porque nós estamos trabalhando abaixo da média de 200 períodos, dentro de gráficos intradiários, nós temos dados de distribuição e eu vou apresentar isso para você no médio prazo, mas nós estamos operando, abrindo uma operação que ela não é para ficar forever, para sempre. É uma operação que possivelmente ela será fechada em breve, tá? Mas aqui eu tenho sim interesse em comprar Bitcoin. Bom, outro ponto, quando a gente olha para a análise on-chain, a gente está próximo da linha dourada, aquele meio indicador que mostra quando o preço do ativo ele está barato ou está caro, linha verde, caro, linha dourada, barato. Nós estamos próximos dessa região, ou seja, aqui a gente pode começar a tomar leves posições. Se a gente olhar para as liquidações, ontem eu comentei com você que a gente tinha mais liquidações para fazer e nós fizemos essas liquidações das pessoas que estavam apostando em long. Agora eu quero que você observe que a gente tem pouca liquidação de quem está apostando em long e muita liquidação de quem está apostando em short. Maior região é os 120 mil dólares do Bitcoin. Vou esperar que a gente simplesmente vai buscar um novo topo histórico ali, a gente vai embora? Não sei se a gente vai embora, mas para mim há movimentos de respiro do mercado durante essas movimentações de queda. Pode ser uma movimentação ali em retrações de Fibonacci, por exemplo, a gente está falando de 3% ou até 5% ali, quiçá 7%, mas aqui eu já acharia inviável a gente voltar para essa região. Se bem que se a gente olhar no mapa de liquidação, a maior liquidação está nos 19.500, então sim, a gente poderia voltar aqui até 0,618 de Fibonacci, não sei até onde o mercado vai voltar. O que eu sei é que nós começamos a apresentar sinais de fundo, e aqui eu tenho interesse em me posicionar, nem que seja para surfar até uma média de 200 períodos ali, uma rejeição, não sei como que vai ser essa movimentação, uma coisa eu sei. Eu não vou ficar contando com a sorte, porque quem conta com a sorte, conta com o azar também. Eu não vou ficar torcendo para o ativo subir, buscar uma nova máxima histórica ou voltar no preço lá em cima que eu comprei o ativo. Obviamente eu não vou trabalhar assim. Vou trabalhar de uma maneira totalmente estratégica, em uma postura como a gente deve operar em bear markets. Sim, a gente sempre tem que se questionar se nós já não estamos no início de um grande bear market. Em um grande bear market, só fará dinheiro quem tiver caixa, quem tiver vendido lá em cima e quem souber aproveitar os respiros, os rallies de alta que nós temos.
Nós nunca podemos descartar essa possibilidade de um bear market já ter iniciado. Gui, muito cedo para falar sobre um bear market, a gente só vai ter confirmação de um bear market e um pivô de baixa dentro de um gráfico semanal. Novamente, você tem razão. Só que esse sinal ele será muito tarde, depois de 50% de queda dentro do ativo. Simples. Volta aqui num gráfico diário, ou melhor, vamos voltar ali num gráfico semanal e voltar lá no ciclo passado para você entender aonde que aconteceu um pivô de baixa, né? Muitas pessoas esperam isso daqui para poder fazer um position trade. Olha só, o pivô de baixa ele foi acionado em 33 mil dólares. Eu falei 38, mas foi mais embaixo, 33 mil dólares. A gente está falando depois de 50% de queda. Você vai tomar uma decisão de venda? Decisão muito tardia. Você vai esperar o quê? Um pivô de alta para você entrar dentro do mercado? Beleza, você pode esperar esse pivô de alta semanal. Só que a gente está falando depois de uma alta de 100%. Ou seja, Bitcoin bateu fundo em 15 e você compraria lá na casa dos 30 mil dólares. Nunca descarte a possibilidade de uma reversão estar sendo iniciada, de um grande bear market estar sendo iniciado. Porque saiba que você deve vender em topo e comprar em fundo. Se você não fizer isso, o seu emocional ele vai jogar contra você. Você vai esperar o quê? O que a gente perca um fundo semanal ali, que a gente tenha um pivô de baixa acontecendo para você poder tomar uma decisão de saída? Boa sorte para esperar uma retração de 30% ou 50%, tá? Eu prefiro proteger o meu capital, proteger o capital dos meus clientes lá em cima, em regiões muito mais altas. E é exatamente isso que eu fiz na carteira Rumo ao Milhão recentemente. Olha o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão andando de lado nos últimos dias. E quando a gente olha para o mercado cripto nos últimos 7 dias, a gente está vendo desvalorizações de 17% em Layer 1, Memecoin 16%, NFT 16%, Game 15%, e a carteira Rumo ao Milhão simplesmente com seu patrimônio estabilizado. Porque uma coisa é fato, a gente tem que vender topo e comprar fundo. Não importa se esse fundo ele seja no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo. Saiba que os principais fundos e os principais topos, eles estarão alinhados. Um dia o topo do gráfico de 5 minutos será exatamente o topo de um bear market completo que vai vir pela frente. Ou seja, sempre que você tiver sinais de topo, sinais de que você precisa preservar o seu patrimônio, saia do mercado, venda, se desfaça das suas posições. Pode ser que o mercado não caia tanto quanto você espera, mas está tudo bem. Você pode fazer isso 10 vezes. Em uma dessas vezes, apenas uma dessas vezes, o mercado vai entregar um grande bear market pela frente. E aqui você terá o seu capital preservado. Você terá o seu capital protegido. Por isso que todo topo a gente vem realizando e protegendo o patrimônio dentro da carteira Rumo ao Milhão. Como todo fundo, a gente volta a se expor dependendo de como que está o risco, dependendo de como que está a região que nós estamos. Vou contar aqui e acreditar que nós já iniciamos um bear market? Não, também não vou jogar dessa maneira. Então, se a gente retraiu dentro de um gráfico de 4 horas ali, a gente começa a mostrar um interesse comprador, região de suporte, sim, vou entrar, porque pode ser que aqui não seja um grande bear market, pode ser que a gente só tenha uma retração e vá buscar um novo topo lá na frente. De uma coisa, eu sei, aqui eu vou tomar decisões de entradas, tá? Bom, as vendas que foram feitas recentemente dentro da carteira Rumo ao Milhão, realizações de lucro, Solana, foi feito dentro dessa linha branca, BGB, foi feito dentro dessa linha branca, DOT foi feito dentro dessa linha branca. A importância de você saber o timing de você vender é que você não vai ver o seu patrimônio se desvalorizar, por exemplo, de 6% em questão de alguns dias, porque essas vendas foram feitas no domingo, e a gente tem oportunidades de reentrar nos ativos, tá? Nesse momento não estou olhando para as altcoins e sim para o Bitcoin por conta do risco envolvido. Só para mostrar a cobra morta aqui, tá? Realizações em DOT ali, em 4,3, em BGB em 3,65. Bom, entendendo que nós estamos próximos de uma região de fundo, eu não sei aonde essa região vai formar o preço mais baixo, tá? Então aqui eu vou formar uma estratégia, vou entrar de uma maneira parcial, vou estruturar as minhas operações ao longo do tempo. Como eu falei, obviamente que se a gente perder essa região, começar a ter fechamentos aqui abaixo, rejeitar essa região,
esquece, todas as operações elas serão estopadas. Toda operação que você abre, ela deve ter uma margem para stop, ou seja, um ponto de estancamento, um ponto onde você entende que você errou e você aceita aquela realização de prejuízo. Isso é um stop. Aquelas pessoas que não têm coragem de realizar um prejuízo, aquelas pessoas que não têm coragem de operar com stop, ou melhor, aquelas pessoas que não têm estratégia nenhuma no mercado, elas vão segurar prejuízo de 5, 10, 20, 40, 50, até mesmo 70% de prejuízo. Isso para mim é inadmissível, porque para a gente recuperar esse dinheiro dá muito mais trabalho do que a gente fazer esse dinheiro se a gente tivesse protegido, beleza? Bom, entendendo isso daqui, quando a gente olha para o Bitcoin, minha expectativa ela é mais para curto prazo nas operações que eu vou abrir aqui dentro dessa região. Por quê? Se a gente olhar para o médio prazo, o sentimento ele está caindo muito. Muito possivelmente, hoje nós vamos entrar em regiões de fear, caso as quedas elas se estendam. Isso daqui é bem prejudicial para o mercado, tá? Essas regiões de fear são as regiões que vão constituir o nosso bear market profundo. Se a gente olhar aqui para o topo que nós tivemos ali nos 120 mil dólares, a gente teve uma alta distribuição acontecendo. Essas barras aqui é a quantidade de bitcoins que foram vendidos para players novatos, players amadores. E veja que foi uma quantidade muito significativa. Isso vai fazer com que essa região dos 119 mil dólares, 120 mil dólares, seja uma região de zona dos arrependidos, ou seja, muitas pessoas vão tender a sair no 0 a 0 dentro dessa região. Grandes resistências nós temos pelas frentes. As principais carteiras de holding, elas ainda continuam em consenso de distribuição, tá? Então isso é prejudicial para o mercado no médio prazo, por isso não acredite que a alta vai ser infinita, não acredite que a maior oportunidade da sua vida ela se encontra aqui, seja totalmente estratégico. Lembre-se, nós estamos operando em uma tendência de baixo, abaixo da média de 200 períodos. Bom, o alto risco de grandes quedas, ele ainda não apareceu. E saiba que isso daqui tem um grande significado para nós. Significa que as quedas elas ainda não se estenderam. Significa que a maior pressão de venda, a maior fase de capitulação, ela ainda não aconteceu no Bitcoin. Então as coisas elas ainda podem piorar muito daqui para frente. Então tenha isso em mente. Não trabalhe somente com achismo, não trabalhe somente com expectativa, que hoje é o melhor dia para comprar e esquecer essas operações. Sim, hoje é um dia para a gente olhar para compras do curto prazo, mas jamais esquecer essas operações. Operação totalmente estruturada, stop claro, saiba entrar parcialmente, não vá olhar para ativos de alto risco, por exemplo, as altcoins nesse momento. Aqui ele é um jogo onde você tem que controlar todo o risco que está envolvido na operação, porque novamente, altos riscos de queda ainda não aconteceram. Quando esses altos riscos aparecem, a gente vê aquelas quedas bem estendidas, aqueles candles que criam grandes capitulações, não que ele está posicionado nesses candles, tá? Se a gente olhar aqui para o passado, a gente vai ver que tivemos uma queda dos 95.500 ali de fechamento e fomos bater fechamentos em 84 em 500 de uma maneira bem rápida, tá? Isso porque a gente entrou em regiões de alto risco, risco extremo ali, risco para quedas. Bom, essas regiões de alto risco aqui, de riscos para queda, a gente vai ver muita capitulação acontecendo, que essas realizações de prejuízo. Isso daqui, depois de um longo período, nos traz uma oportunidade da gente entrar em uma operação mais a longo prazo, médio prazo, tá? Não tanto a curto prazo, a gente pode segurar as nossas operações um tempo maior, mas entenda que isso ainda não aconteceu. Como isso ainda não aconteceu, eu estou trabalhando com operações no curto prazo, expectativas de curto prazo, entendendo que eu estou tentando tirar apenas um leve lucro do mercado, caso a gente já esteja revertendo a tendência e esteja operando em modo bear market, porque é assim que a gente vai fazer dinheiro ao longo de um bear market. Algumas pessoas vão tentar se alavancar, fazer short, mas isso daí não vai dar muito certo ao longo de um bear market. Um bear market, ele é muito extenso e o que poucas pessoas sabem é dos juros que você tem do fund rate. Não compensa você carregar uma operação durante um bear market inteiro, porque no final das contas ela não vai se pagar.
Para mim, eu prefiro fazer dinheiro dentro de um bear market surfando os ralis de alta. Toda vez que a gente tiver a oportunidade de tradar ativos, entrar no curto prazo, eu estarei entrando. E é assim que eu me comporto dentro da carteira rumo ao milhão. Em fases de alta, quando tudo está bonito, quando tudo está positivo, quando é festinha, oba-oba, nós fechamos as nossas posições e entramos em preservação patrimonial. Quando a gente volta a cair, a gente tem a oportunidade, as coisas começam a ficar feias, pânico no mercado, desespero, a gente volta a comprar algumas posições. Se a estrutura de alta for reestabelecida, a gente faz uma entrada bem expressiva. Se a estrutura de alta ela não for reestabelecida, a gente vai surfar apenas um trade ali com parte do capital que nós temos em caixa. É assim que eu, Gui Teles, lido com o meu patrimônio. É assim que eu faço para que o patrimônio da carteira rumo ao milhão seja esse patrimônio aqui. Uma linha que ela cresce conforme ao tempo. Acerta 100% das movimentações? Não, pelo contrário, tem momentos ali que a carteira ela tem sua desvalorização, inclusive tem momentos que eu não consigo antecipar e dá muito trabalho de recuperar o patrimônio. Eu sei a dor de uma queda, mas eu também sei jogar de uma maneira totalmente estratégica. Preservação patrimonial, recentemente, leve exposição nesse momento. Vamos buscar por mais compras, porque a gente entende que ainda pode ter mais um flush no Bitcoin. Caso a gente reverta a tendência, a gente estopa mais uma vez, perde uma leve parcela ali do nosso capital, mas está tudo bem, porque a gente está ganhando de balde e devolvendo de colher para o mercado. Bom, se você quiser ter acesso a todas as minhas decisões de dentro da carteira Rumo ao Milhão, se você quiser copiar e colar todos os meus resultados da carteira Rumo ao Milhão, você pode fazer isso clicando no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se faz sentido para você ou não, se você está em busca de uma carteira que vai preservar o patrimônio, ou seja, vender, ficar dolarizado em determinados momentos, se expor em outros momentos. Não é uma carteira para capturar geminhas, não é uma carteira para ficar rodando Bitcoin. É uma carteira totalmente dinâmica, focada em acúmulo patrimonial. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo, qual que é a minha decisão, qual que é a estratégia na tela do seu celular. Tudo que você precisa fazer é copiar e colar as minhas decisões. Dessa maneira, você terá os mesmos resultados que eu, Gui Teles. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que copiaram as minhas decisões e caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela já está em fase de preservação patrimonial, já tem alguns dias, e a gente volta a fazer uma leve exposição na data de hoje. Vou procurar por mais compras nos próximos dias, mas não acredito que essas compras serão compras para uma alta infinita, porque eu não vejo que o pior já passou. Eu acredito que as quedas elas ainda podem se estender, mas a gente também pode ter um rally de respiro antes dessas quedas se estenderem. E é exatamente esse o meu foco. Pode ser que esse rally aconteça em questão de algumas horas e eu precise fechar essas operações. Se você quiser ver tudo o que eu estou fazendo, comprando e vendendo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!